Bom dia! Sejam bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Nós estamos hoje com um convidado super especial, que é o Vinícius Ferreira, um dos diretores da Anfipa. E nós estaremos falando aqui sobre um assunto incrível. Eu vou colocar aqui exatamente o que o Vinícius... Ele é cirurgião dentista, né? Essa é a profissão dele. E ele tem todo esse trabalho na Anfipa, membro do grupo Sou Pai Não Visita, e é estudioso acerca das sequelas e consequências mentais das crianças envoltas no emaranhamento sistêmico. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Deixa eu chamar ele aqui. O tema hoje está direto para o nosso assunto, porque a gente tem muita coisa para compartilhar com vocês. Olá, tudo bem, Vinícius? Oi, Vanessa, tudo bem? Tá me ouvindo bem daí? Estou ouvindo bem, seja bem-vindo. Eu gostaria de saber se as pessoas que estão presentes também estão ouvindo bem. Por gentileza, quem puder me falar sim, não. Ih, travou. Para nos dar aí um feedback. Sim, Vanessa, perfeito. deu uma picotada grande no áudio. Eu pedi para as pessoas confirmarem se estavam ouvindo bem a nossa voz e eles confirmaram que sim. Ah, sim, ótimo. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem. Queria te agradecer pelo convite, né? Esse tempo de pandemia, eu acho que é muito bom fortalecer as redes, é o que você está fazendo com muita maestria, né? Um programa diário, sempre coisa muito relevante. Espero contribuir um pouquinho para isso aí, né? Para a gente poder conversar. Vinícius, eu estou com grande expectativa, viu? Porque você aí como um dos diretores da Anfipa, né? O trabalho que vocês fazem é um trabalho incrível. E, além disso, o movimento, né, do Sou Pai Não Visita, de tantas pessoas que vocês conhecem que passam por essa situação da alienação parental. Tudo isso que nós podemos trazer para as pessoas, né? Eu estava conversando agora há pouco numa outra reunião, e era uma reunião que tinham alguns advogados, eu estava passando essa informação, o quanto a sociedade não despertou para essa situação e o quanto essa situação influencia toda a sociedade. É um interesse do Estado e é interesse da sociedade, as consequências dessa situação. E as pessoas não despertaram para isso. Até uma delas estava dizendo para mim, puxa vida, mas eu não tinha percebido porque isso não faz parte da minha realidade. Aí eu falei, pode não fazer parte da realidade da sua casa, mas no momento em que você sabe disso, você tem essa referência e você começa a olhar ao redor, você vai ver que faz parte da sua realidade, sim. Com certeza você conhece alguém que sofre, sofreu ou tem alguma consequência ou sequela da alienação parental. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a gente só enxerga o que a gente conhece. A gente precisa reconhecer alguma coisa para enxergar, né? E, na verdade, a minha trajetória é um pouco disso, né? Eu comecei a lidar com alienação parental sem saber que era alienação parental, sem conhecer o nome. Eu, na verdade, senti isso, né? E, como tudo na minha vida, assim, é uma coisa que eu não conheço. Peraí, deixa eu descobrir se isso existe, se alguém já estudou. E desde então eu tenho buscado, né, mitigar os efeitos da alienação parental. E quanto mais eu estudo, mais eu tenho convicção, né, não eu, né, assim, os estudos, que a alienação parental ela é um grande mal para a sociedade, ela é fruto do adoecimento mental da sociedade e, ao mesmo tempo, ela colabora com o adoecimento mental. E a gente tem as sequelas aí, aos olhos vistos, né? A sociedade adoecendo como um todo, né? Pessoas se tornando violentas, agressivas, abusadoras, e tudo isso tem uma raiz, né? Exatamente. E isso já foi comprovado, né, Vinícius? Que a raiz de toda violência, a raiz de tantos divórcios, suicídios, de todas essas dores na sociedade, está na família, está no emaranhamento da família, está na falta de estrutura, está na violência doméstica. E a alienação parental é exatamente um aspecto que ficou por muito tempo invisível.
né? Ainda Até a tá, né? pesquisa ainda está. Quando eu falo ficou, porque pelo menos algumas pessoas que são vítimas, né, que passaram por esse histórico, começaram a despertar, e grupos como, por exemplo, Sou Pai Não Visita, como a Anfipa, né, a Paz, são grupos que começaram a trazer, né, pessoas, unir pessoas e levar essa informação adiante. Então, muitas pessoas, como no teu caso, passaram por isso e nem sabiam, não conheciam nem o nome disso, né? E agora, pelo menos, existe alguma coisa, já existe um movimento nesse, né? Sim, é um movimento que tem crescido, é com muita satisfação, né, que olhando para trás eu vejo, poxa, há 8 anos atrás era muito pouco conhecido, hoje ainda é, mas já passou em novela, já está passando em alguns programas, já está sendo discutido. E é interessante falar da alienação parental porque hoje a gente tem alguns movimentos contra o maus tratos de animais, por exemplo, mas a gente não cuida de um bem precioso para a humanidade, que são nossas crianças, que são nosso futuro, né? Eu sempre gosto de começar falando da alienação parental pelo que é saúde mental, né? Como profissional de saúde, a gente tem que discutir o que é saúde. Muita gente pensa que saúde é ausência de doença, e não é. Saúde é você estar bem, né? Saúde tem a ver com bem-estar. Você pode estar completamente assim, assintomático e estar completamente adoecido. E a saúde mental também é isso, é você estar bem para reagir às demandas do seu dia a dia, né? E a doença mental, ela na verdade faz com que a gente reaja mal, né? A gente pode reagir de uma forma exagerada, a gente pode não reagir a uma situação e a gente não desenvolve nossa potencialidade. As crianças também, para falar de alienação parental, elas são como casas, templos, né? E você vai colocando tijolinho a cada dia, tijolinho a cada dia. Só que os tijolinhos, na verdade, são as experiências de cada dia que elas vão vivendo, né? E quando dormem, elas internalizam aquilo, fazem sinapses, constroem uma rede neural e isso é o que vai determinar que ela seja quem ela vai ser no futuro. E depois eu até gostaria de falar sobre síndrome e alienação parental, mas falando ainda dos tijolinhos, quando você coloca uma criança, né, ao desafio de estímulos que ela não entende, que não são coerentes, que não são... Na verdade, que você tira aquela criança, ao invés de desenvolvê-la, começa a ter que lidar com uma demanda diferente. Então você começa a criar uma criança com uma estrutura fragilizada, né? Isso muito rapidamente é o que causa essas doenças mentais todas, né? Aí depois a gente pode botar nomes bonitos para isso, né? Ansiedade, depressão, tendência a suicídio, abuso de álcool, de droga, tendência à prostituição, automutilação. A gente pode falar de todos os nomes, mas assim, a raiz disso, na verdade, é aquele bem comecinho. São estímulos constantes, repetidos. Às vezes você não dá nada por ele, mas aquilo tem uma consequência enorme na vida da criança. Ainda ontem eu estava conversando no grupo também, uma coisa que a maioria das pessoas vai pensar que é boba, né? Muitas vezes os pais vão pegar seus filhos, né, infelizmente de 15 em 15 dias, porque ainda tem, assim, não sei de onde é que surgiu isso, né, que pai pode ser pai de 15 em 15 dias, mas muitas mães falam, bom passeio, meu filho, bom passeio. Não é um passeio, elas vão estar com o pai, elas vão estar na casa do pai, que é a casa delas. Entende? Mas quando elas colocam, né, esse negócio, bom passeio, minha filha, aproveitou o passeio, isso, aquilo outro, o que ela cria na criança? Ué, mas ele é meu pai? Ou é um passeio? E aí começa. Então, um gesto, eu estou falando isso porque, na verdade, é um gesto muito pequeno, né? A maioria das pessoas não se dá conta disso. Mas isso é suficiente para você criar uma série de transtornos na pessoa, né? Você acaba... Aí vem o termo clássico, né? Afastando a criança de um pai, alijando esse pai, alienando, separando, né? Exatamente. E o ponto principal que a gente fala dos detalhes, né? Eu trouxe algo incrível, que é bom passeio. Mas o ponto também principal é quando a mãe, eu estava vendo uma propaganda, não sei onde eu vi esse flyer, dizia assim, vou ver quanto ele depositou na conta
para ver se ele vai poder realmente vir te buscar, ver quanto tempo ele vai poder ficar com você. Então, vem bastante essa informação também. Ele não se importa com você, ele não depositou o dinheiro, ele não está nem aí se você comeu ou não comeu, né? E por que você vai com ele? Sim, sim. E eu teve um caso que eu tive acesso, né? Que esse pai, ele até, o valor que ele depositava era um valor alto, né, de pensão alimentícia. E o que acontecia? Ela não trabalhava e ela vivia simplesmente com esse valor. Isso acontece bastante, né, Vinícius? Sim. E o filho, em especial, ele não tinha direito a muitas coisas. Então, já era um adolescente, ele queria um celular e ela dizia, você não tem condição de ter um celular porque o dinheiro que o seu pai deposita não é suficiente. Né? Então, assim, não tinha condição de ter um celular porque era uma decisão dela, porque ela não administrou o dinheiro, mas ela sempre dava um jeito de unir, acoplar a emoção de perda, de não conseguir, né, ao pai. E isso é um ponto-chave também, né, Vinícius? Sim, infelizmente, assim, a gente está falando de alienação parental, mas a alienação parental acontece no sistema, né? O alienador, que na verdade não tem a ver com gênero, né? Pode ser homem ou mulher, ele tem uma infantilização, né? E ele, por se sentir desagradado de alguma forma, né, age como uma criança voluntariosa e movimenta o sistema jurídico, muitas vezes, para se vingar. Então ele não enxerga a criança como criança. A criança não é um sujeito de direitos. A criança, na verdade, é um bem de troca. E é interessante você ter falado nisso, porque existe já muita coisa a respeito. Eu gosto de mostrar isso aqui. O nome disso é violência administrativa, né, ou legal. É quando você usa o sistema judiciário para se vingar do outro. E a pensão é muito utilizada para isso, infelizmente. E realmente a criança ela começa a se sentir não uma pessoa, mas um bem de troca. Seu pai pagou, então ele pode te ver. Seu pai não pagou, ele não pode te ver. E aí como é que fica as relações estruturadas? Que é outra consequência da alienação parental muito forte, muito presente nas crianças que sofrem esse tipo de mal, né? Aliás, é definido como maltrato também, né? Assim, a gente luta contra os maus tratos aos idosos, maus tratos aos animais, a gente permite isso com as crianças. Mas esse tipo de maltrato faz com que essa criança ela não tenha relação humana na vida. Muitas vezes são crianças com problema de relação. E olha que coisa, né? Ela tem problema de relação, mas ela eventualmente pode se envolver com alguém durante a vida, pode ter um filho, e olha o que acontece com esse filho novamente. Perpetuando esse ciclo muito negativo, né? Eu chamo de ciclo da maldade, né? É a perpetuação de um mal. E a gente está aqui justamente para tentar mostrar para a sociedade. Eu botei aqui, falei que fiz um cenário para você, né? Botei o logo da Anfipa aqui atrás. Que dentro da associação a gente acredita muito na disseminação de informação. Eu acredito, eu tenho convicção que o dia que a sociedade entender a alienação parental como ela vai deixar de ser conivente. Porque não é possível, não é cabível um ser humano permitir esse tipo de mal com uma criança. A gente só não enxerga ainda. E a gente vai enxergar quando a gente conhecer. Eu queria te pedir, Vinícius, que você compartilhasse com o grupo o que você encontrou assim, de comprovações científicas a respeito das sequelas dessas crianças, né? Desses adultos agora, que antes foram essas crianças alienadas. E antes disso, eu queria só fazer uma leitura aqui que o professor Rocha colocou. Ele colocou o seguinte: a convivência também pode ser de forma livre, desde que não atrapalhe a rotina da criança. As visitas de praxes, ou seja, as de 15 em 15 dias, geralmente são estabelecidas quando há conflitos pendentes. Sim, exatamente. Mas aí é que tá, né? Deveria ser livre, né? E aí vem a ideia da guarda compartilhada. Mas os conflitos pendentes é onde a gente corre o grande risco da utilização da lei, de todo o código,
de lei que vem para, na verdade, reger as relações e trazer na idealização que seria melhor, usam esse mecanismo para o que o Vinícius já colocou aqui para a gente, que acaba criando um conflito que não existia e acaba prejudicando, querendo prejudicar o outro, que agora vai ficar preso a uma sentença onde ele só tem direito à visita e de 15 em 15 dias. Além disso, vai estar prejudicando o filho sem sequer perceber isso, porque o que o Vinícius colocou, nós já falamos, inclusive, em outros programas, né, da questão do sistema familiar, dessa visão sistêmica, de que aquele que aliena, ele tem uma emoção infantilizada. Nós falamos também, Vinícius, da vivência do luto, né? Quando há uma separação de um casal, quando não existe a resolução, a vivência do luto, o final daquela situação, geralmente essa pessoa, ela busca o conflito, ela busca o processo, ela não quer que o processo seja finalizado, porque é uma maneira dela perpetuar o vínculo com aquela pessoa, que não foi resolvido dentro dela. Infelizmente a gente vê isso, né? A gente vê na justiça, né? Muitas vezes a perpetuação de um conflito, né? E tem o caso do doente que precisa da doença, infelizmente. Ainda tem muitas... A dissolução de um casal é muito dolorida. O que a gente precisa entender, na verdade, é olhar para a criança, né? Tem um porquê da gente ser adulto e da criança ser criança, né? A criança, quando começa a aula, por exemplo, ela não quer sair de casa para ir para a aula, ela chora, ela quer se agarrar à mãe, ao pai. E graças a Deus, cada vez mais pais participando desses períodos de adaptação. Mas cabe ao adulto falar: não, meu filho, você engole a sua dor, porque você também não quer deixar a criança ali. Mas você fala: não, meu filho, aqui é um lugar onde você vai aprender, fazer amizades e tudo. Então, por que a gente pode ser adulto em alguns momentos e de repente se permite ser infantil a ponto de fazer mal para quem? Muita gente fala assim: ah, mas o pai nunca quis aparecer e tal, não sei o que, a mãe isso, a mãe aquilo, abandonou. Só que, assim, se você for pensar no primeiro momento, assim, no momento da concepção, aquilo foi um gesto de amor. Então a gente pode dizer: não existia amor entre o casal e tal, mas pelo menos no momento da concepção existiu. Então, assim, a gente tem que entender que certas coisas são maiores que a nossa vontade, né? E isso a gente está vendo. A sociedade está infantilizada como um todo. E às vezes eu vejo a justiça, ela dando força para essa infantilização, né? Promovendo conflitos, dando direitos em cima de coisas que de repente devia ser assim: olha só, acabou. Tem uma coisa que meus pais faziam quando eu era pequeno, falavam assim: olha, eu e minha irmã, né? Vocês estão brigando? Então tá, vou trancar os dois no quarto ali, só saem um vivo. Aí pronto, ali naquela hora eu falo assim: pô, mas eu não quero matar minha irmã. Aí minha irmã: também não quero matar ele. Aí pronto, a gente fazia as pazes. Entende? Se não tivesse talvez tantos recursos, tantas coisas, tantas voltas, os processos fossem mais rápidos, talvez fossem muito melhor resolvidos, né? E eu vejo com bons olhos a mediação. Você tinha falado sobre o que a ciência traz, né, a respeito das sequelas. Assim, é muita coisa. Quando eu comecei a buscar, eu até comecei a escrever um artigo próprio porque eu achei que não tivesse pesquisa a respeito. E aí eu me deparei com grandes estudiosos, assim, e há muito tempo trabalhando nesse assunto. Antes um pouco de entrar, né, que eu estava querendo saber se é funcional ou não, eu ainda estava lendo, por exemplo, isso aqui, tá. Depois, se quiser, eu disponibilizo os links, mas é uma revisão sistemática. E é interessante falar, porque assim, o pessoal fala ciência, o cientista, isso, aquilo, outro, e para o público em geral, muitas vezes ele tem uma glamorização da ciência sem entender de fato o que é. Então, eu costumo dizer também que a ciência é igual a cozinha. O bom artigo científico é igual a uma boa receita. Se você quer fazer um bolo, você vai pegar aquela receita de bolo, vai estar lá material, método, como fez aquilo, né? E a conclusão tem que ser um bolo. E você tem que conseguir fazer o bolo igual o da foto. Isso é uma boa receita. O artigo científico é a mesma coisa. Você observou alguma coisa acontecendo na natureza, você criou uma hipótese sobre aquilo, você cria uma experiência para testar aquela hipótese e depois você fala: olha, testei a minha hipótese. Bom, de 10 casos que eu testei, 10 funcionaram. Então, ó, a hipótese confirmou, é isso.
Às vezes você faz, que ciência também não é líquido e certo, né? Você tem uma hipótese, aí você testa. Acontece 5 vezes não. Aí você fala, olha, pode ser que funcione, não sei. E às vezes você consegue provar até o contrário. Ó, testei 10 vezes, 10 deram errado, então essa hipótese não funciona, que também é importante em ciência. Dito isso, o que é uma revisão sistemática? A revisão sistemática é um tipo de trabalho onde você cria um método, né, uma receita para chegar em vários artigos publicados sobre um tema, que você junta a informação de todos eles e você tem uma informação muito mais robusta. Né? Então, assim, eu vou pegar todas as receitas de bolo e vou dizer, olha, essas receitas aqui funcionam, aquelas não. Então, o que essa revisão sistemática diz para a gente aqui e que eu acho bem legal? Ela mostra, né, a partir de 106 artigos já publicados, com uma amostra enorme de pessoas que foram acompanhadas, que existe uma relação muito próxima, né, de maus tratos enquanto a criança está se desenvolvendo e comportamentos socialmente inaceitáveis, como violência, agressividade e para mim o pior deles, tô falando aqui que tá baixo o áudio. Bom, aumentei aqui um pouco, ver se melhor. Tá. Enfim. E esses 106 artigos, eles são unânimes, e unanimidade em ciência é difícil e é raro que você tenha essa relação. Né? Então, a raiz, muitas vezes, de uma sociedade violenta foram os maus tratos infantis que as crianças tiveram. Né? E aí entra a alienação parental. Tem um artigo que eu gosto muito de citar, do Bennett, mas ele trabalha com a Amy Baker, com a Maria Cristina Verrocchio, e outra coisa interessante, né? É uma área de pesquisa muito mista, tem homens e mulheres publicando a respeito, então a gente tira completamente o viés aí de gênero. De gênero, sim. Exato. E esse artigo é uma pesquisa interessante porque ele pegou quase 600 italianos adultos e passou 2 questionários. Um sobre atos de alienação parental enquanto eles eram crianças, né? Eles não sabiam o que estava sendo pesquisado, que também é importante. E depois sobre características de saúde mental deles. E é de uma riqueza tão grande, porque você tem às vezes correlação com o P de 0,99. Então significa dizer que tem 99% de certeza daquilo não aconteceu ao acaso. E da raiz da ansiedade, da obesidade, da automutilação, do transtorno obsessivo-compulsivo, do psicoticismo. Algumas, assim, a raiz disso está em comportamentos alienadores lá atrás. E é riquíssimo, porque por pai e por mãe também. Né? Assim, de novo, não há... A discussão da alienação parental é importante porque tem alguns grupos que querem derrubar com o viés. Assim, depois, se quiser, a gente até fala sobre isso. Mas assim, são argumentos fajutos, frágeis, bem rasos. Mas é interessante que a pesquisa séria sobre alienação parental ela mostra que é mais uma relação de poder. Quem exerce a alienação é quem tem a guarda, né, a custódia do menor, do que uma questão de gênero. Né? E mostra como... E, assim, eu ainda não cheguei nessa parte da pesquisa, mas um dia eu vou chegar certamente. As pessoas que fazem alienação são provavelmente pessoas que foram mal formadas. Né? Isso eu vejo como consequência do que a gente lê, mas eu nunca vi um estudo específico sobre isso, porque eu acabo focando sempre na criança. Eu sempre digo, né? É mais fácil a gente lutar pelo mais fácil. Né? E para mim é tão gritante que a gente está fazendo mal para as crianças, é tão absurdo. Né? Eu vejo como é como se você quisesse correr, se você olhasse lá para frente, uma pista linda de corrida, uma paisagem maravilhosa, e quando você quisesse correr, você está amarrado. É isso que a alienação parental faz. Essa criança não se desenvolve, ela não chega a lugar nenhum, ela se arrasta pela vida. Então, Vinícius, o que acontece nessa questão da pesquisa sobre adultos, né? Eu te falei da pesquisa, que é aquela com o nome Quem enxerga a essência do invisível? Né? Quem pode enxergar a essência do invisível? Essa pesquisa feita dentro de presídios no Nordeste, né? Através do projeto Libertar, uma nova oportunidade. E o resultado dessa pesquisa me chocou tremendamente. Eu já falei aqui em outros programas, mas já foi um trabalho com adultos violentos, ou seja, eles já estavam presos. Alguns não, alguns estavam lá
por uma denúncia falsa, né, de violência sexual, e eles estavam presos, né? Mas assim, a grande maioria realmente tinham cometido algum crime no âmbito da violência doméstica. E quando a gente fez essa pesquisa e a gente foi buscar, né, porque a gente usou a constelação, a questão do levantamento da árvore genealógica, e aí foi vendo como é que foi formado esse sistema, nós tivemos um resultado de 100% de todos os casos estudados, numa amostra de um pouquinho mais que 5.000 pessoas, nós tivemos uma resposta de 100%. Foram crianças alienadas. Então, isso é muito chocante, né? E existem vários aspectos aí que, levando isso adiante, divulgando esse trabalho, e agora eu tô exatamente fazendo esse trabalho para que a gente possa divulgar, colocando as amostras e tudo para que seja... A gente não pode divulgar por questão de ética, por questão da própria lei que rege a pesquisa, né? A gente não pode divulgar nada que leve a informação de quem foi pesquisado. Mas eu estou passando isso por uma empresa de pesquisa que é profissional, né? Que já está no ramo há algum tempo, para que a gente possa levar isso adiante para os poderes, para os 3 poderes, né? Comprovando, inclusive até financeiramente, para o Estado, que isso pode acarretar, manter pessoas nessa situação, porque antes não foi cuidar da educação das famílias. Então, um aspecto-chave é educar o ser humano, ensiná-lo a amadurecer emocionalmente e a conscientizar e perceber o quanto a vida dele próprio, até de forma egoísta, pode melhorar se ele entender o que ele está fazendo e como pode fazer diferente. Então, os resultados que nós estamos tendo, inclusive com processos, eles estão mais direcionados neste momento na conscientização, nesse trabalho com as partes, do que efetivamente no processo. Porque no processo a gente ainda tem um trabalho pela frente, né? Sim. Porque nós sabemos que até, nós estávamos conversando ontem sobre isso, até quando a sentença sai, a alienação é confirmada, o processo já passou tantos anos, que aí não faz mais sentido modificar a guarda, porque essa criança perdeu o vínculo com o pai, ou com a mãe, ou com os avós, com quem quer que seja. Mas o aspecto principal que a gente traz aí é a questão da alma, né? Essa criança, esse ser, ele foi partido no meio, e as consequências disso virão de todas as formas, mental, espiritual, de todas as formas. Vai ser alguém que não vai produzir, que vai ser sempre agressivo ou depressivo. Então, com certeza não vai haver equilíbrio. A gente não sabe se vai para a agressividade ou se vai para o isolamento, mas de qualquer maneira o resultado é danoso e às vezes irreversível. É interessante que a gente tem muita clareza, né, de que falar sobre isso é defender o óbvio, né? As pessoas estão nos presídios, né, porque cometeram crimes, e a gente tem 2 maneiras de resolver o problema: enxugar gelo, que é o que a gente está fazendo, que existem estatísticas que, a continuar do jeito que está, daqui a pouco a gente tem, em alguns anos, a gente vai ter a população toda do Brasil presa, né? Agora, é importante falar de educação, porque assim, a gente tem a educação clássica, a educação de escola, mas o mais importante de tudo, onde é que se forma, né? Eu não digo a educação acadêmica, mas eu falo da educação do ser humano. É a família, não tem jeito. Você não tem como diminuir o valor da família e querer que a sociedade continue funcionando, porque é isso que a gente está vendo, né? Estão flexibilizando valores, estão menosprezando o valor real da família. Ah, não tem problema, hoje é multifamília, hoje é isso, aquilo, inventam nomes e nomes, mas o fato é que a gente está acompanhando a sociedade se deteriorar, né? Hoje tudo... tem uma frase também que eu gosto, a gente tem que tomar cuidado com quem acha que dinheiro compra tudo, porque essa pessoa é capaz de fazer tudo por dinheiro, e a gente está vendo isso o tempo todo, né? Não tem nada mais claro do que cuidar da criança e salvar a sociedade.
a gente reduz a população carcerária, a gente reduz... Você levou para um lado da violência, né? Mas tem uma coisa interessante. Um dos primeiros sintomas, né, de que a saúde mental da criança não está indo bem é quando ela somatiza, né? É interessante o processo, como a gente, a partir de um pensamento, começa a liberar radical livre, começa a modificar uma estrutura orgânica e desenvolve uma doença de verdade. Assim, o quadro orgânico, né, sintomas existem, mas aquilo foi criado por um pensamento. E aí a gente tem uma série de pessoas que ocupam leite de hospital, que compram medicamento e por uso contínuo de medicamento acaba tendo outras doenças que aí já não são mais psicossomáticas, mas são pelo uso crônico e abusivo de medicamentos. Então, assim, é óbvio que eu vou dizer, mas cuidar da criança é cuidar da sociedade, né? E a alienação parental, infelizmente, ela está cada vez mais... Por exemplo, no ano de 2018, foram mais de 600 mil divórcios no Brasil. Eu nunca consegui chegar a um dado concreto, né, no Brasil, porque a pesquisa é difícil, tem segredo de justiça e tudo, mas alguns artigos americanos falam entre 30% e 45% das crianças que vivem em lares de pais separados, elas sofrem alienação parental. Então, olha o que a gente está falando. Num ano só, a gente botou mais 300, vou arredondar, né? Eu não sou bom de matemática, eu sou dentista. Você botou aí pelo menos 300 mil crianças sofrendo alienação parental só no ano passado. Entende? E isso em quantos anos? Então a gente vê aí alguns números sendo ventilados, 1 milhão de pessoas, 17 milhões de pessoas, né? E olha o impacto disso na sociedade, porque cada criança tem um pai. E uma coisa que a gente não falou também, a alienação parental não acomete só pai e mãe, né? Ela acomete a família toda do parente alienado. Sim. Então, quando... Eu estou evitando falar pai e mãe de propósito porque tem muita gente que gosta de dizer que a alienação parental não existe, que isso é só uma coisa de homem, enfim. Mas a questão é que quando um parente é alienado, um pai ou uma mãe, assim, a criança perde contato com o avô, com o vó, com o tia, com o primo, com toda uma parte importante para ela se formar. E, de novo, falando do óbvio, é interessantíssimo pensar que, assim, hoje nós somos resultado de uma evolução, né, natural de alguns bilhões de anos. Existe um porquê da gente estar aqui hoje. E como a gente está aqui hoje? É preciso um homem e uma mulher, né, terem um ato para gerar uma criança. E ali não acaba aquela criança. Porque nos primeiros momentos de vida dessa criança, ela precisa do útero materno para se desenvolver. Então não existe pai nesse momento, foi só na concepção. Ok. Né? Mas, por outro lado, também tem estudos lindíssimos que falam que a criança consegue ouvir através da placenta e tudo, e ela reconhece a voz do pai. Isso é muito legal também. Mas, enfim, quando ela nasce, ela ainda tem uma relação de dependência muito grande com a mãe. Sim. Mas é preciso que a sociedade comece a enxergar que isso mudou. Eu, por exemplo, posso falar, eu tive presente no parto, filmei, fotografei, fiz tudo das minhas 2 filhas. Eu fui quem deu o primeiro banho, fui quem trocou a fralda, eu só não amamentei, porque é biologicamente impossível. Mas, então assim, eu participei ali ativamente o tempo todo. E Sim. dentro de uma concepção de desenvolvimento normal, isso é biológico, a mãe aconchega, a mãe cuida. O movimento da mãe é esse aqui, né? E é preciso, para que essa criança se desenvolva, que alguém tire um pouco disso aí e apresente o mundo. Essa é a função do pai, que a gente não pode negligenciar. Então, de forma muito simples, se a gente tira o pai ali, aquela criança não vai para frente, porque ela vai estar sempre acolhida, sempre protegida. E tem obras lindíssimas, eu podia até rebuscar, mas eu gosto muito de o The Wall do Pink Floyd, é basicamente sobre um filho que perdeu o pai e cresceu doente e virou um ditador mundial, né? O Pink. Então, assim, tanto do campo da literatura, da ciência, que eu digo de convergir sempre, né? É uma coisa tão facilmente observada que todos os campos do conhecimento humano retratam a importância do pai. E como é que hoje a gente vive pessoas dizendo, o pai não é importante, eu posso afastar o pai, eu sou pai e mãe, eu sou pai. Não, desculpa. Pai é dolorido. Dói muito ouvir essa palavra.
Quando eu escuto PAN, eu penso, né? Eu não posso falar porque, infelizmente, hoje a gente vive um momento de patrulha e censura terrível. Se você fala uma coisa dessa, tem um pessoal mandando mensagem aqui, me tira o foco. Mas quando você vê esse tipo de discurso e você vai falar e as pessoas te agridem porque, de repente, elas acham que você está falando mal da mulher, elas têm uma cegueira tão grande que elas não entendem que o PAN é alijador. É como se você amputasse a perna de uma criança e quisesse que ela corresse. Não vai nunca. Não vai, desculpa. Você está criando uma criança doente. Você pode minimizar. É claro que, sim, também não quero dizer que todo pai é santo, porque ninguém é. O ser humano é ser humano. Né? A essência boa do ser humano, ela pode... É claro que tem pais aí que abandonam e tudo, mas a gente tem que tomar cuidado, porque também tem muita mulher que afasta. E o PAN, como você disse, é muito dolorido. Quando eu escuto assim... dói. Quando a gente fala de alienação parental, o Bahir, né, que vai estar aí sábado também, ele fala dor da alma. Para mim ele criou esse termo, porque eu nunca tinha visto antes, mas é o que melhor retrata. Você lidar com a criança, com as emoções da criança, e você olhar ali, né, que aquela criança não vai se desenvolver e que você não tem a potência para mudar aquilo, porque você depende de lei, porque você depende e porque essa sociedade, de certa forma, dá muita voz a algumas coisas, alguns posicionamentos errados, é uma dor da alma, não é? Sim, não tem... sim, total. E ao mesmo tempo a gente está aqui falando da dor da alma, coisas extremamente óbvias, simples e que ainda tem muita gente que não enxerga, né? Vinícius, eu vou colocar só aqui algumas situações que escreveram, né? Uhum. Tem um blog Pai é Pai, trouxe aí bastante informação importante. Ele pediu para falar uma delas sobre a questão da guarda compartilhada, que algumas pessoas acreditam que o que acontece? A criança ela é prejudicada. Eu acho que foi isso que a pessoa falou. Se não foi, por gentileza, escreva novamente. Mas no sentido de que a guarda compartilhada vai gerar um problema, por quê? Porque essa criança, ela perde a referência da casa, onde ela mora, não mora em lugar nenhum. Então veio uma fundamentação, né, da psicologia nesse aspecto, de que a criança, num determinado tempo de vida dela, que é a formação da personalidade, ela precisa ter um local fixo, ela precisa ter uma rotina, e se essa rotina for quebrada, eles entendem que a rotina é quebrada quando existe a guarda compartilhada, porque ela fica sem referência, onde é a casa dela, é aqui ou lá, e essa crença realmente ela foi espalhada por aí para que não houvesse mais a guarda compartilhada. Então, esse blog Pai é Pai trouxe essa situação que eu achei bastante importante, né? E muita gente acredita que a rotina nos dois lares é prejudicial, porque cada um vai trazer, sim. E aí ele continua escrevendo como se não houvesse uma rotina. Eu acho que é um aspecto bastante importante para falar. E também ele trouxe a questão de quem se organiza. É um movimento bastante organizado daqueles que estão combatendo a lei da alienação parental, né? Existe uma organização bem fundamentada e o aspecto principal que é colocado é a igualdade, né? Em nome da igualdade, vamos acabar com a alienação parental. Então, eu só me permito te interromper. Eu só me permito te interromper quando você diz que o movimento contra a lei da alienação parental é organizado e bem fundamentado. Não, não é. Os fundamentos são muito rasos. Eu posso falar até depois. Chega a ser vergonhoso. Eu estou repassando o que está escrito, né? Isso aqui foi o que a pessoa que colocou escreveu. Só para a gente pegar tudo que foi falado, a Didi Posa pediu para eu disponibilizar a pesquisa. A gente vai fazer isso sim, com o objetivo de levar para o Conselho Nacional de Justiça, que foi isso que foi colocado. E a Leda Sampaio falou a respeito do judiciário reconhecer os sentimentos humanos, né? São sentimentos humanos que criam todo esse emaranhamento. E aí nós estamos no movimento aí do direito sistêmico, inclusive, que alguns juízes, né, algumas pessoas do Poder Judiciário já estão despertando para isso, inclusive o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Federal da OAB, já reconheceram, e as constelações familiares e outras técnicas
de terapias e de meios adequados de solução de conflitos, né, alternativos, estão sendo utilizados no judiciário já com esse objetivo. E o professor Rocha colocou, Lide, é assim que penso. Ele colocou esse comentário. Então vamos lá. Eu acho, assim, como você disse, o tempo realmente é pequeno, né? Voa. Então eu vou dar mais importância ao importante. Com relação à guarda compartilhada, né? Ela é muito feliz quando ela diz que as decisões têm que ser tomadas pelo pai e pela mãe e que a convivência tem que ser equilibrada. E aí, uma das coisas que a gente tem que fazer quando vai estudar qualquer assunto é olhar aquele assunto pelo olhar de como está acontecendo. Então, assim, quem diz que uma criança precisa de uma casa referência é um adulto, é uma pessoa que não consegue olhar para a criança. E é muito triste, porque é de uma limitação tão grande. É como aquela história da... É quando eu digo de falar o óbvio, né? Aqui está um copo d'água. Eu posso dizer que ele está meio cheio, mas tem muita gente que vai dizer que está muito vazio. Então, assim, uma criança com 2 casas, ela tem uma baita potencialidade. Eu sempre trabalhei isso com as minhas filhas, sempre aconselho os outros pais a fazerem isso e vejo que tem muito resultado. Olha que bom, minhas filhas, você tem uma casa lá e uma casa aqui, uma casa com as características de lá e uma casa com as características daqui, e as crianças são plásticas. As crianças elas conseguem se adaptar muito facilmente a essa realidade. Então, quem não se adapta é o adulto. E aí, quem fala isso, a criança precisa de uma casa, não, desculpa, você está errado. Você está pensando com um adulto, mas você está falando de uma criança, então você não tem autoridade nem conhecimento para dizer o que você está dizendo. Por favor, vá estudar, é o que eu tenho a dizer. Então, a guarda compartilhada é muito feliz, né? E a criança pode desenvolver as correlações dela com a família do pai e a família da mãe, e inclusive, que é muito importante, sem interferência do outro nessa história, né? E isso é uma relação franca, verdadeira, e infelizmente a sociedade evoluiu para isso. Como eu falei, 600 mil divórcios. Então, assim, a gente vai ter que lidar com essa realidade e nada me tira da cabeça que a guarda compartilhada é o melhor modelo, né? E que deva ser ajustado entre o ex-casal como fazer isso. Moram na mesma cidade, moram próximos, uma semana na casa de um, na casa do outro, ou dia alternado, um dia na casa de um, na casa do outro. E assim vai, né? Tem muita gente assim, a criança mochileira. Não, a criança não é mochileira. A criança tem 2 casas. É realidade, né? Quantas pessoas, por necessidade de trabalho, têm uma casa numa cidade e outra em outra? E nem por isso as casas são menos casas dela. E ela deixa de se sentir em casa nas 2 casas, né? E Vinícius, Didi Posa está trazendo contribuições assim muito ricas, né? Ele também é diretor da FIPA, ele é um querido. Ah, é? Ah, tá. Ele trouxe algo que me deu vontade de rir, mas antes dessa eu vou falar. Ele trouxe a questão das crianças de circo, né? Crianças que fazem parte de famílias que, por causa do estilo de vida, estão sempre mudando. Crianças, às vezes, de culturas, como ele não falou, mas eu estou trazendo aqui os ciganos, né? Ou grupos que estão sempre mudando. Então, como é que ficariam essas crianças se elas não se adaptassem? Né? Não, e a verdade, até contribuindo, eu lembrei de uma frase, né, que diz: a casa da criança é o pai e a mãe. Ponto. Entende? É a relação de segurança que ela tem e de referencial. Isso é a casa da criança. O resto, o material e tudo, pode mudar. A gente está numa situação de pandemia no país, muita gente vai perder emprego, talvez muita gente tenha que se mudar. E aí, como é que fica? O pai não pode se mudar daquela casa, a mãe não pode? Não é? Então, exatamente. E aí veio a brincadeira, né, do Didi Posa, que colocou assim, que tendo 2 casas, tem 2 festas de aniversário. Ah, mas isso eu exploro também com as minhas filhas e falo. Porque a gente precisa... aquele filme, né, A Vida é Bela, ele traz algumas coisas interessantes. E se a gente reparar, ele parece um filme muito fantástico, mas ele está o tempo todo na nossa realidade. Há pouco tempo passou na televisão pais que se fantasiaram de dinossauro para poder ver o filho, porque aí estavam todos isolados.
Então, o exercício da paternidade acaba sendo, em função dessas dificuldades todas, um grande vida é bela, né? E é isso, a gente tem que transformar uma realidade cruel numa coisa boa. E aí sim, olha, tem coisas boas e tem coisas ruins, mas coisa boa, você vai ter 2 festas de aniversário, sim, olha que legal, não é? 2 bolos, duas comemorações, amigos aqui, amigos ali, e é uma realidade, a gente tem que transformar isso em alguma coisa boa para a criança. E isso, na verdade, não quer dizer que um pai tem direito de falar assim, mas a festa na casa dele vai ser pior que a minha e tal. Não é isso, porque aí de novo a gente cai na alienação parental e às vezes acontece. Utilização novamente, né? Exato. Que a competição, né, que é melhor do que ali e perde a característica de mãe e pai. Porque se tiver essa educação, a gente estava falando, vou voltar para a educação. Sim. A educação não só das crianças, mas a educação dos pais, de todos os integrantes da família. Dos avós, dos tios, de todos aqueles que fazem parte dessa família. Mesmo havendo uma separação do casal, existe por causa da criança a continuação da família, né? A Helena colocou que o pai se vestiu de Papai Noel para ver a criança. Então, o que acontece? Quando você entende a função de cada um, o lugar de cada um, eu volto novamente a bater na tecla da lei da ordem. Quando cada um entende isso, mãe é acolhimento, pai é para a vida, então um vai, na verdade, dar suporte para o outro. Eu conheço casais assim, e eu tenho exemplo, por exemplo, foi péssimo. Eu tenho exemplo de uma pessoa que ele agora, nesse período de pandemia, eles fizeram um acordo, né, o casal, e aí para não ter essa questão da criança, são 2 crianças, de ficar indo para lá e para cá, nesse período de pandemia, ele foi para casa da ex-mulher dele. E eles estão agora no mesmo espaço para que os 2 possam conviver com os filhos e que haja... Isso ajudar. Então, eu achei incrível isso, incrível, né? Isso é ajudar, né? Como eu disse, eu tenho essas coisas, né? Às vezes eu começo a falar e me perco no meio e não concluo da forma que eu tinha pensado quando eu comecei a falar. Mas quando eu disse do papel de pai e de mãe, é que eles se complementam e se ajudam, né? Eu vi também uma reportagem sobre isso, vários pais que foram para a mesma casa dos seus filhos para ajudar, porque a gente tem uma rotina modificada hoje em dia, né? A gente tem educação à distância, que por mais que as crianças sejam habilidosas com eletrônica e tudo, de vez em quando vem, pai, dá uma ajuda aqui, eu vejo isso aqui. No meu caso eu tenho 2 crianças, tem que ter um período para a gente ficar dando aula para eles, porque eles não conseguem fazer sozinhos, então a gente tem que ter um período agora para ensinar, e aí são 2 crianças de turmas diferentes, então primeiro o conteúdo já pega um tempo grande. Se não tiver o auxílio, um acordo entre o casal, fica inviável. Exato. E tem um modelo, inclusive, de guarda compartilhada, não no Brasil, tá? Que é o da Casaninho, por exemplo. Né? Que vale a pena conversar em outro momento. Mas assim, o casal se separa, mas as crianças permanecem na mesma casa. Então, numa divisão de dias... O pai fica uma semana, na outra semana o pai vai para a casa dele e a mãe fica. Né? São países que estão mais à frente nessa discussão. Tem seus prós e seus contras. Eu não acho que seja um modelo muito aplicável para a gente aqui, porque a gente também tem outro problema, né? A questão financeira. Quem é que vai conseguir ter de uma casa passar até 3? Né? A casa das crianças, onde elas ficam ali, e o lugar do pai e da mãe. Mas o importante é que, fechando a história da guarda compartilhada, a casa da criança são os pais. Independe de todo o resto. Né? Eu tenho certeza que se você pegar... Porque a gente tem outra coisa também, a depressão infantil, ela está cada vez maior. E hoje, né, como a gente tem uma carga de trabalho muito maior, a remuneração cada vez mais baixa, né? É comum você ter o processo de terceirização da educação da criança. Né? Estou vendo a hora que eu queria falar mais. Eu estou olhando mas, também. E o que é isso? O pai trabalha, a mãe trabalha, eles não estão com o filho fica com o babá, com a empregada que não educa, que faz as vontades, porque se não fizer pode perder o emprego. Essa criança, ela cresce muito ruim e falta ali
ela tem a melhor casa do mundo, piscina e tal, mas falta ali a casa, o pai e a mãe. A criança precisa de limites também. E é interessante falar, já que eu falei da terceirização da educação, é só um ponto importante também que vale falar, a alienação parental, né? O parente alienador, ele quer afastar o filho do outro, do parente-alvo, só que olha que interessante, não é para estar com ele, não é para desfrutar da companhia, não é para que ele seja... É só para tirar do outro, porque normalmente os alienadores terceirizam a educação dos filhos. Normalmente são aqueles que têm babás e que têm... Ih, ó, meu cenário acabou aqui. O seu cenário... Mas é interessante que é isso. Se você for avaliar um pouco mais a fundo, é como se fosse uma birra. Um alienador, ele só afasta o filho do parente alienado por afastar, porque ele também não desfruta da companhia dele. Entende? É muito patológico isso tudo e muito visível. E a gente realmente você está fazendo excelente trabalho de divulgar essas ideias. Obrigada. Voltou. Pois é, vamos lá, voltou ao seu cenário. Tem um suporte aí, né? Não, sou eu. Ah, é você mesmo o suporte, ok. Então, esse trabalho, ele é muito importante. Nós precisamos levar para a sociedade esse conhecimento, né? E esse grupo aí, o blog Pai é Pai, trouxe também essa história do gênero, da importância de falar do gênero também, do pai, né? E nós sabemos que... Bom, eu tenho esse projeto, que é o Pai Transformador, que tem exatamente essa visão. A visão não é por causa do pai ou do gênero, mas da função importante de ensinar a pessoa a ir para a vida. E essa é a função do pai. É uma posição diante da vida. Né? Então, quando vem toda essa questão do direito de família, né? Que aí já começa a vir um terceiro, e aí ele vai pedir para ser pai socioafetivo, né? Uma outra terceira também, aí também quer ser mãe daquela criança, e começa a querer decidir coisas que são divergentes do que a mãe quer, o pai, né? E aí começa a chamar de pai biológico e pai afetivo, né? E aquele que é o pai começa a se dizer, eu sou o pai biológico, como assim? E aí vai começar todas essas complicações que inclusive o direito permite hoje que você tire o nome do pai ou da mãe, da certidão, e coloque alguém que comprovadamente para a sociedade é afetivo, entende? Então, uma série que aí aceita como provas fotos do Facebook, por exemplo, que a gente sabe que é uma imagem, né? E aí começam todas essas complicações que precisam ser relatadas, né? A gente tá trazendo o programa, Vinícius, bem assim, nesses primeiros, assim, bem trazendo informação do que é alienação, da questão mental. Mais para frente a gente vai começar a trazer já essa mistura agora, trazendo também o debate, né, de conceito de pai biológico. Então, essa posição de pai, essa função de pai é muito importante. Por isso que a gente definiu mesmo, pai, o pai transformador. Apesar de passar pela alienação dos avós, né, de outros integrantes, mas a grande importância do pai para uma vida saudável dessa criança, desse adulto. Eu fico com eles aqui, né? É interessante essa fala, porque assim, como eu disse, a gente primeiro tem que brigar pelas coisas mais óbvias e mais simples. E aí, é claro, como papel de adulto, eu estou focando nas crianças e, obviamente, negligenciando a minha luta como homem e como pai, mas que existe, né? Claro. A gente não é... A escuta é diferente pela sociedade. Eu estava até te contando ontem, do Tillstrom, um trabalho que diz que se você contar a mesma história... Aliás, teve um que eu vi ontem, em 2020, eles contaram, né, ocorrências policiais de violência, eles chamam de parceiro íntimo, né? Para um grupo de estudantes de direito. E eles só perguntavam se o agressor era homem ou mulher. Tá? Eles pegaram, e é claro que por uma questão metodológica, eles pegaram 50 casos que o crime foi cometido por mulher e 50 casos que o crime foi cometido por homem.
Mas eles contaram sem dar gênero e os alunos lá escutavam o caso e marcavam lá, homem, mulher. Adivinha qual foi? Consegue adivinhar qual foi o resultado? Pois é, 97% dos crimes foram atribuídos a homens, inclusive que foram cometidos por mulher. Então, é muito novo. É porque eu não quero diluir. Eu não quero diluir força assim, porque, como eu disse, eu tenho uma escolha clara para fazer pela frente, que assim, ou eu dedico energia para lutar pela igualdade parental, o direito dos filhos, ou eu começo a lutar pelo direito dos homens, embora seja muito necessário. Nesse momento, eu estou sendo adulto, é aquela hora, vou cuidar da criança. Mas existe a violência contra o homem, que é muito pouco falada, muito pouco percebida, e que a gente precisa de pessoas como você aí para defender também. Então, Vinícius, nós estamos com pouco tempo, tá? Quero agradecer a presença de todos. Foi uma honra te receber aqui. Quero agradecer, eu vi aqui que o Bair está conosco, o professor Rocha, o Dr. Fábio Moraes, são grandes amigos, estão aí conosco. Agradecer a todos vocês, tá? E assim, só para fechar, do ponto de vista da minha parte, né? Do ponto de vista da criança, a criança ela precisa da mãe e do pai, e de todo o sistema da mãe e de todo o sistema do pai. Por causa do resultado de pesquisas, por causa da história cultural, por causa da mente coletiva, nesse movimento, o pai verdadeiramente ele foi estigmatizado como violento e aquele que precisa sair porque a criança precisa da mãe. Então, olhando para a criança, ainda assim, né, essa balança é muito torta. Precisamos buscar trazer o que é o equilíbrio para ela. Então, ainda com essa ênfase na criança, nós precisamos trabalhar pela questão da alienação, mas o posicionamento do pai é algo que está muito disparo. Não o direito do homem, o direito da criança, né? Por causa da criança trazendo isso, por aí. Então, tem 3 minutos, Vinícius, para você fazer suas considerações finais. Nem vou falar muito, então. Mas é interessante você ter trazido a balança, né? A figura da balança, porque é um pouco isso. Em algum momento, você acreditou que o pai tinha muito mais do que a mãe. E aí, a gente tentando corrigir esse movimento, a gente fez isso aqui, ó. Né? Tanto a mãe subiu, tanto saiu do campo aqui, como o pai também. Então a gente agora vai ter que fazer novamente o movimento, né, para equilibrar essa balança. Porque no fundo... Eu chamo de antídoto. Sim. Nós precisamos do antídoto. O antídoto não pode ser pior do que, ainda mais a frase está famosa hoje, né, do que a doença. E infelizmente a nossa tendência é essa. Toda vez que a gente quer corrigir alguma coisa, a gente exagera para o outro lado. Agora a gente está precisando refazer... A gente está precisando fazer justiça, porque para corrigir a injustiça se criou outra injustiça. E, sim, de novo, que a minha posição sempre, até de pai, vamos dizer assim, é um sacrifício, né? É hora da gente parar, eu penso, né? É claro que o direito do homem é importante, mas a gente tem que olhar muito para o direito da criança de ter um pai, de ter uma referência, isso, de ter exatamente uma casa, né? E eu realmente acredito... Às vezes a gente olha para frente, né, onde eu gostaria de estar e onde estamos. E a gente pensa, falta tanto para chegar, mas em compensação, quando a gente olha de onde a gente saiu, a gente percebe que tem alguma coisa movimentando e está melhorando. Então, eu realmente acredito, e eu estou aqui, queria já agradecer o convite, a oportunidade de participar e de falar um pouco, né? Eu realmente acredito que quando a sociedade entender, né, o mal que faz quando tira o pai de uma criança, né, ela simplesmente não vai mais se permitir fazer isso. Vai ser aquela coisa do tipo, quando a mãe começar a falar mal de um pai, ela fala, opa, peraí, mas ele não tem nada bom? Como assim? E foi o pai que você escolheu, porque também tem essa, né? Sim. Ele só é pai porque você escolheu. Você quis que ele fosse pai do seu filho. Sim. Né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade. Obrigada, Vinícius. Por causa dos 3 minutos. Acho que ainda teria mais um pouquinho, mais 1 minuto, mas não.
Eu fico, então, deixando em aberto mais um convite, porque realmente existem muitas informações. Eu sei que pelo teu trabalho, pelo teu movimento, você tem bastante a contribuir, né? Tem muita informação para trazer, então já deixo aqui no ar um novo convite para que você retorne ao programa, tá bom? Eu agradeço, é só marcar, estou à disposição. Perfeito. Então, até mais. Até Deixa eu ver mais, tchau, aqui. tchau. 4 segundos, vou deixar cair.